Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo a nossa correção, tá bom? Então, peço que vocês prestem bem atenção, qualquer dúvida sinaliza, até mesmo para a gente discutir nas nossas aulas online, tá bom? Para a gente gerar dúvidas, debater e assim a gente aprender bem bacana o nosso conteúdo. Então, na aula de hoje vamos começar a nossa correção, que é referente às páginas 137 e à página 138. Primeira questão fala o seguinte: verifique, justificando sua resposta, se são semelhantes os pares de figuras a seguir. Então, na alternativa A, ele deu aqui esses pares, ó. Nós temos esse retângulo, dois retângulos, e ele está pedindo para a gente comparar se eles são semelhantes ou não. Tia, como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Então, você tem que fazer a divisão dos lados, ó. Eu tenho o lado AD e eu vou dividir com o lado MP. O lado AB eu vou dividir com o lado MN. Então, se essas divisões derem valores iguais, eles são semelhantes. Então, primeiro aqui eu vou pegar o 18 e dividir por 12. Gente, quando eu faço essa divisão, eu encontro 1,5. Agora eu vou fazer quem? 24 dividido por 16, ó. 24 dividido por 16, que é igual também a 1,5. As divisões deram iguais? Sim. 18 por 12 é 1,5, 24 por 16 dá 1,5 também. Então, se deram iguais, são semelhantes porque seus lados são proporcionais, pois 18 dividido por 2 é igual a 24 dividido por 16, que é igual a todo mundo quem, ó? A 1,5. Então, alternativa A são semelhantes. Alternativa B, vamos lá. Temos o mesmo caso, né? Agora eu vou fazer o quê? 5 dividido por 6. 5 dividido por 6. E depois eu vou fazer 20 dividido por 15. 20 dividido por 15. Quando a gente executa essas duas divisões, 5 dividido por 6 e 20 dividido por 5, vamos encontrar valores decimais diferentes. 5 dividido por 6 dá 0,83 e 20 dividido por 15 dá 1,3. Então, 0,8 é diferente de 1,3. Se deu diferente aqui, ó, não são semelhantes, porque seus lados não são proporcionais. 5 dividido por 6 é diferente de 20 dividido por 15. Então, alternativa A são semelhantes e alternativa B não são semelhantes. Próxima questão. Dois pentágonos regulares, P1 e P2, são semelhantes. Então, ele fala, tem dois pentágonos, que é P1 e P2, são semelhantes. Cada lado do pentágono do P1 mede 8 centímetros, ou seja, nós temos o primeiro pentágono, 5 lados, e cada lado vale 8 centímetros. Qual é a medida do lado do pentágono 2, ou seja, do P2, se a razão de semelhança de P1 para P2 é 2/3? Então, a gente vai fazer uma proporção bem simples, gente, ó. Aqui, 8 é o P1. O valor do lado do primeiro pentágono. E esse x é o valor do segundo pentágono, que eu tenho que descobrir qual é o valor do lado dele. Como eu não sei, fica x. Então, eu já montei a minha primeira fração, ó, 8 sobre x. E ele disse que essa proporção, né, de P1 para P2, ele tem uma razão de 2/3. Então, pronto, montei a minha proporção, ó. 8 sobre x é igual a 2/3. Resolve o quê? Meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x, igual. Aí eu faço 3 vezes 8, 24. 2x é igual a 24. Como eu quero saber só o valor de x, eu deixo ele aqui sozinho, ó. X é igual a 24 dividido por quem? Por 2. 24 dividido por 2, 12. Então, quanto mede o lado do segundo pentágono? 12 centímetros. Bem simples, questãozinha de proporção, que a gente viu até no conteúdo já anterior, tá bom? Próxima, ele fala, determine, na primeira questão, né? Determine a medida do ângulo central e
a de cada ângulo interno dos polígonos a seguir. Gente, para a gente calcular ângulo central e os ângulos internos, a gente utiliza duas fórmulas simples. Primeira fórmula, a do ângulo central. Quero saber o ângulo central de qualquer polígono. Pega 360 e divide pela quantidade de lados que ele tem, que é esse N. Então, ele quer saber do triângulo equilátero. AC, que é o ângulo central, a fórmula é 360 dividido por N, então eu repito 360 dividido por 3. Tia, por que no lugar desse N a senhora colocou 3? Porque nós estamos tratando de quem? De um triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais. Então, aqui vai ser 3. 360 dividido por 3, 120. Então, o ângulo central, o valor do ângulo central do triângulo, 120. Tia, agora eu quero saber o ângulo interno, certo? Qual é a fórmula? Do ângulo interno é 180 vezes N menos 2 dividido por N. Esse N, gente, a gente já sabe que é a quantidade de lado que o polígono tem. Então, se ele tem aqui, se trata de um triângulo, esse N vai ser igual a quem? A 3. Então, com N igual a 3, onde tiver N, eu vou colocar o 3, ó. Então, repetir o 180, N menos 2 fica 3 menos 2, que no lugar do N eu coloquei o 3, porque é um triângulo, dividido por N. Também no lugar desse N eu vou colocar um 3. Agora eu vou só resolver, ó. Repetir o 180, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, 3 menos 2, 1, dividido por 3. 180 vezes 1 dá 180, que dividido por 3 é igual a 60 graus. Então, o ângulo central é 120 e os ângulos internos é igual a 60. Corrigido? Vamos para o item B. O item B, ele fala que é o quadrado. O quadrado tem quantos lados? 4. Se tem 4 lados, N é igual a 4. Então, a gente já sabe as nossas fórmulas que vamos usar para ângulo central e ângulo interno de cada polígono. Vamos só aplicar. 360 sobre N fica o quê? 360 sobre 4, porque N é igual a 4. Ó, quadrado agora. 360 dividido por 4, 90 graus. E aqui, o ângulo interno, aquela fórmula, 180 vezes N menos 2, dividido por N. Repito 180, o N, coloco 4 no lugar dele, fica 4 menos 2, dividido por 4. Ó, também substituir, ó. Substituir eles dois aqui, gente, ó. N, 4 e 4. Coloquei no lugar, substituí os valores por 4, porque é um quadrado. E quadrado tem 4 lados. Repetir o 180. Aí eu faço aqui primeiro, ó. 4 menos 2, 2, que é dividido por 4. Agora eu multiplico logo. 180 vezes 2 dá 360. 360 dividido por 4, 90 graus. Ou seja, o ângulo central é igual a 90 graus e o ângulo interno também é igual a 180 graus. Tratando-se de quadrado. Próximo, hexágono regular. Da mesma forma, se é um hexágono, o N vai ser igual a quem? 6. Então, onde tiver o Nzinho, eu vou substituir por 6 agora, porque eu estou trabalhando com um hexágono regular. Então, fica 360 dividido por 6, que é igual a quanto? A 60, certo? Porque a fórmula não é 360 sobre N. Se N é 6, fica 360 dividido por 6, que é igual a 60. E aqui, gente, vamos direto. Eu peguei 180 vezes. Não é N menos 2, então fica 6 menos 2 dividido por 6. Substituir, ó, os valores aqui na fórmula original. Substituir o valor de N, dos dois N's aqui, ó, por 6. Agora a gente resolve. Repetir o 180. 6 menos 2, 4, dividido por 6. 180 vezes 4 dá 720. E 720 dividido por 6 é igual a 120. Ou seja, ângulo central 60 e ângulos internos 120 graus. O valor de cada um. Vamos lá para a próxima questão.
Fala o seguinte, certo? Aqui vamos ter mais atenção. O perímetro de um polígono regular inscrito em uma circunferência cujo raio mede x é 60 centímetros. Ou seja, gente, ele fala assim, ó, aqui nós temos um hexágono. O perímetro é a soma de todos os lados. Eu peguei os 6 lados e somei cada uma das medidas, deu 60. Se é um hexágono regular, o hexágono regular não é os 6 lados iguais, então para me saber o valor de um lado, eu deduzo o quê? Se o 6 dá 60, um lado vai ser 60 dividido por 6, que é 10. Então, tem que pensar. Então, esse lado aqui, ó, ele vai valer 10. E o meu raio vai valer x. Aí, ele continua, certo? Ele fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pronto. Sabendo que o outro polígono regular com o mesmo número de lados, ou seja, mesmo número de lados, está escrito em circunferência de raio 25 centímetros. Temos como 150 de perímetro. Quanto mede o comprimento x do raio da primeira circunferência? Então, ele fala assim, ó, que vai ter 25, ok? Ele vai ter 25 centímetros, deixa eu ver, e 150 de perímetro. Então, 25 centímetros de raio. Então, o raio aqui vai ser 25. E 150 de perímetro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 150 e vou dividir por quem? Por 6. Quando eu faço essa divisão, vamos lá, ó, dá 2 vezes 6, que dá 12 para 3. Baixo 0, 30. 30 dividido por 6 fica 5. Então, 150 dividido por 6, que 150 é o perímetro total. Vai ficar igual a quanto? 25. Ou seja, o que aqui ele quer dizer? Que o raio vai ser 25 e o perímetro que eu encontrei da mesma forma que eu fiz aqui, ó, vai ser 25 também. Então, recapitulando, certo? Recapitulando. O raio daqui, ele diz que é x, e o perímetro total, ele disse que era 60. Como tem 6 lados, eu pego 60, divido por 6, encontro 10. Aqui ele já diz que o raio é 25 e que o perímetro total é 150. Aí eu peguei 150, dividi por 6, encontrei quem? 25. Tia, o que é que eu vou fazer agora para me encontrar esse valor? Eu vou usar a proporção, meio pelos extremos, ó. Fica x sobre 10, igual a quem? A 25 sobre 25. Vamos lá. 25 vezes x dá 25x, que é igual a 10 vezes 25 dá 250. X é igual a 250 dividido por quem? Por 25. X é igual a 10. Então, o valor desse raio aqui também será igual a quanto? 10. Tia, eu poderia cancelar logo aqui, ó. 25 dividido por 25, 1. X era igual a 10 vezes 1, 10. Seria 10. Seria mais direto. Poderia? Poderia. Eu fiz esse cálculo só para a gente praticar a proporção mesmo, tá bom? Então, quem é o valor aqui, ó, do raio de x? Será igual a 10. Vamos lá. Próxima questão. Os perímetros... Deixa eu pegar aqui. Os perímetros de 2 polígonos regulares com o mesmo número de lado medem 48 e 60. Quanto mede o apótema do segundo se o apótema do primeiro mede 4 raiz de 3? Então, ele fala assim, ó, temos dois, 48 e 60. 48, que é o primeiro, e temos 60, que é o segundo. Aí ele pergunta, quanto mede o apótema do segundo? Ou seja, quanto mede o apótema de x, de 60,
No C vai ser x. Se o apótema do primeiro mede 4 raiz de 3. Então, a gente montou também uma proporção. Ó. Ele fala que tem 2, 48 e 60. 48 é o primeiro e 60 é o segundo. E ele quer saber quem é o apótema do segundo, ou seja, que está correspondendo a 60, por isso que eu coloquei um x, a gente não sabe quem é. Se o do primeiro, ou seja, tem 48 centímetros, mede 4 raiz de 3. Então, nós temos proporção também, gente, ó. Fica aqui o seguinte, 48 vezes x, 48x, igual 60 vezes 4 raiz de 3. Tia, como é que eu faço essa multiplicação aqui? Você vai pegar o 60 vezes 4. 4 vezes 6, gente, dá 24, só acrescento o zero. Então, fica 240. E o raiz de 3, o que é que eu faço? Eu repito, ó. 3. Agora, x é igual a 240 raiz de 3 dividido por quem? Por 48. Tia, como é que eu faço essa divisão? Precisa racionalizar? Não, porque não está embaixo. Se estivesse embaixo, tinha que racionalizar. Está no numerador. Então, simples, eu faço. 240 dividido por 48 é igual a 5. E esse raiz de 3 eu repito. Então, o resultado final, qual é o valor do apótema? 5 raiz de 3. Ok? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Próxima pergunta fala: os perímetros de dois polígonos regulares com o mesmo número de lados estão um para o outro como 2 está para 5. Então, 2 está para 5. Sabendo que a medida do lado do segundo polígono é 20 raiz de 2 centímetros, calcule a medida do lado do primeiro polígono, ou seja, 2 para 5. 2 é o primeiro e 5 é o segundo. Se ele fala que do segundo é 20 raiz de 2, então eu vou colocar aqui, ó, 20 raiz de 2. E o do primeiro, gente, nós sabemos? Não. Como a gente não sabe, colocamos quem? O x. Agora eu vou fazer o quê? Meio pelos extremos. 5 vezes x, 5x, igual. Eu faço aqui, ó, 20, 2 vezes 20 ou 20 vezes 2, é o quê? 40 raiz de 2. Vamos para cá. Quero saber só o valor de x, então fica x é igual a 40 raiz de 2 dividido por quem? Por 5. Então, x é igual. Vou só dividir, gente, não precisa racionalizar, que está no numerador, ó, simples. 40 dividido por 5, 8. E esse raiz de 2 aqui, como está no numerador, eu só repito. Então, resultado final, x é igual a 8 raiz de 2. E a nossa última questão, vamos resolver a nossa última questão, que fala o seguinte. É uma questão da UES, ok? Fala: se em um polígono convexo o número de lados, ou seja, n, é 1/3 do número de diagonais, então o valor de n é. Então, ele quer saber qual é o valor de n. Simples. Ele fala que o número de lados, ou seja, n, é igual a 1/3 do número de diagonais, ou seja, vou representar aqui o D, ó, diagonais, sobre 3. Porque n não é 1/3 das diagonais, então eu pego o valor da diagonal para me saber o terço e divido por 3. Só que essa diagonal aqui, ó, ela tem uma fórmula. Então, eu já posso resolver aqui, ó, meio pelos extremos. Como ficaria? 3 vezes n, 3n, igual. Aqui embaixo, né, como se tivesse aquele 1 imaginário, uma vez d. Então, primeira relação que eu tenho, 3n é igual a d. É a nossa primeira relação. Eu vou substituir esse d aqui
pela fórmula, porque a diagonal ela tem uma fórmula. Qual é a fórmula dela? Vou colocar aqui, ó, 3n é igual. Quem é a fórmula da diagonal? N vezes n menos 3 dividido por 2. Essa é a nossa fórmula da diagonal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a proporção de novo, gente, ó, meio pelos extremos. Fica n, que aqui é como se tivesse 1. 1 vezes n vezes n menos 3. E isso é igual a 2 vezes 3n, fica 6n. Aqui eu posso resolver esse produto. N vezes n fica n ao quadrado, mais com menos, menos, e 3 vezes n é igual a 3n, igual a 6n. Tenho essa equação do segundo grau. Vou trazê-la para cá, ó. N ao quadrado menos 3n igual a 6n. Como esse 6n aqui está perto de uma letrinha, o 6, eu vou trazer ele para antes da igualdade, ficando da seguinte forma, ó, n ao quadrado menos 3n. Ele está positivo, vem o quê? Negativo. Menos 6n igual a 0. Como eles são partes literais iguais, eu posso simplificar eles dois, ó. Repete n ao quadrado. Menos 3n com menos 6, sinais iguais. Repete o sinal e soma. 3 mais 6, 9n igual a 0. Aqui formou uma equação do segundo grau incompleta em C. Tia, como é que eu posso resolver isso? Pela fatoração. Primeiro tipo de equação incompleta, se lembram como é que eu resolvo isso? Ó, fica n ao quadrado menos 9n igual a 0. Vamos colocar aqui em evidência o n. Coloca n, pontinho, abre parênteses. N ao quadrado dividido por n, resta n, menos 9n dividido por n, cancela n com n, resta 9, ó. Igual a quem? A 0. Se lembra quando a gente chega aqui, quem é a nossa primeira raiz? N igual a 0. É a nossa primeira raiz. E a segunda, a gente tem que resolver essa equaçãozinha, ó. N menos 9 igual a 0. N é igual a 9. Tá negativo, passa positivo. Só tem o n com letra, ele tá aqui sozinho. E o menos 9 vem pra cá, tá negativo e positivo. Então, encontrei as duas raízes. N igual a 0 e n igual a 9. Num caso, para a questão, qual é o valor que vai satisfazer? N igual a 9. Então, o número de lado é igual a 9. Então, terminamos a nossa atividade, certo? Terminamos a nossa correção com essa questão da UES. Qualquer dúvida, você sinaliza no grupo, separa lá as dúvidas para a gente debater também na nossa aula online. E até o próximo vídeo.